Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago para vocês um vídeo que não é a review do Z Fold 5. Se você quer review ou unboxing, aqui no card você vai ter acesso a isso. Esse vídeo aqui eu tô gravando separado porque eu não queria ter um vídeo de review de 45 minutos e eu vou falar para vocês por que eu amo o Z Fold da Samsung. E o 5, né, de fato, revolucionou várias coisas e eu vou falar aqui para vocês. O que eu amo nesse aparelho e o que eu acho que poderia melhorar que não é tão legal assim. Então, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like e vem comigo porque eu vou te mostrar tudo que esse aparelho aqui pode te oferecer. Fazendo um overview, né, a primeira coisa que eu amo nesse aparelho é justamente a qualidade do acabamento. O trabalho que a Samsung fez aqui é impecável, tá? Ficou impecável, esse celular tá maravilhoso. Eles me mandaram essa cor azul, infelizmente não é de presente, tá gente? A gente tem que devolver, mas esse aqui eu vou devolver com muita dor no coração, porque esse aparelho tá realmente maravilhoso. Ele é feito de vidro Gorilla Glass Victus 2, tanto aqui nessa tampa traseira quanto na tela aqui de fora, e a estrutura dele é inteira de alumínio. Uma coisa legal é que esse celular tá com as bordas muito bonitas, elas estão bem quadradinhas, o encaixe delas tá maravilhoso, olha só, você praticamente nem percebe que tem assim um vão aqui no meio, tá realmente muito bom. E algo que esse aparelho mudou para muito melhor é que a gente não tem mais aquele vão aqui na dobradiça. Esse era um ponto que me incomodava muito nos Z Folds antigos e o fato de tirar isso desse aparelho mudou muito a minha experiência, porque agora a impressão que eu tenho é que eu não estou usando dois aparelhos um junto com o outro. A impressão que eu tenho é que eu estou usando um aparelho só um pouquinho mais gordinho. Antigamente, quando tinha aquele vão aqui na dobradiça, a impressão que dava é que eu estava usando dois aparelhos, um junto com o outro, e isso, confesso que me incomodava bastante. Em questão de qualidade, acabamento, gente, essa lateral, assim, na boa, esse aparelho tá fantástico. Olha só como é fluida a abertura, tá vendo? Olha só, é realmente maravilhoso. Tem o vinco na tela? Tem o vinco, mas esse é um ponto que não vai estar nos meus pontos que eu não gosto, tá? Por quê? Porque isso aqui, no final das contas, não atrapalha em nada o seu uso no dia a dia. Para quem é mais detalhista, é um pouco feio, né? Porque, pô, tem, olha só, você consegue ver aqui um vinco, tá vendo? Mas falar que isso atrapalha, não me atrapalha no dia a dia. Bom, quando você tem um celular que funciona como um tablet, essa é a primeira coisa para se amar, né, gente? Porque assim, apesar da tela externa ser um pouquinho esquisita, estreita e comprida, quando você abre, você tem uma qualidade de imagem excepcional. Por exemplo, hoje eu estava fazendo umas fotografias, né, de um torneio que eu fui assistir e as fotografias ficaram maravilhosas. E olha só que legal você poder assistir, né, as fotos ou os vídeos que você tira numa tela como essa. Sem contar que a qualidade de imagem dessa tela aqui não deixa nada a desejar para a tela aqui de fora, tá? A qualidade é boa, brilho excepcional, contraste excelente. O que você tem aqui é realmente um painel de tablet, tá? É muita qualidade. E um ponto que eu gostei muito que a Samsung fez aqui nesse aparelho para este ano é que a sensação de usar essa tela de fora não é mais aquela sensação de você estar tocando num plástico barato, né? Aquela tela que mexe, maleável. Aqui, de fato, a sensação mudou. É uma sensação muito próxima a usar a tela de fora. É um vidro geladinho, é um vidro que passa uma aparência de uma sensação assim de robustez, então realmente ficou muito melhor. E esse é um ponto que a Samsung tinha para melhorar e que evoluiu bastante. E claro, né, quando você tem uma tela dessa, obviamente, tudo que você faz fica muito mais fácil. É muito simples você querer ver algo em mais detalhe, você só abre o celular, né? Então, pô, tô aqui mexendo, olhando uma tela na internet, putz, quero ver mais detalhes. É tão simples quanto isso, os detalhes estão na mão. Então, essa é a primeira coisa fantástica desse aparelho.
e que é uma experiência que eu gostaria que todos tivessem, porque é realmente muito legal. Quando você tem uma tela grande como essa também, um outro ponto que me incomodava muito é, por exemplo, a questão de aplicativos não serem otimizados para ela. Nessa versão do Z Fold 5 é algo que eu não vi mais, tá? Os aplicativos são muito otimizados, eu não tive problema com nenhum, e olha que eu tenho mais de 100 instalados. Mesmo os aplicativos de jogos rodam muito bem nesse aparelho. Eu fiz o teste com o Call of Duty, por exemplo, e olha só, ele funciona normalmente nessa tela. Imagina como não é legal você jogar. E mais, quando você segura o aparelho assim, se alguma coisa te incomodar, você pode dobrar um pouco a tela e jogar com ele assim. Então é sensacional. Essa tela aqui, ela pode ficar configurada em várias posições diferentes. Você não precisa deixar ela totalmente aberta ou totalmente fechada. Você pode ir controlando de acordo com o que você quer, ó. E ela fica em qualquer posição, olha só. Realmente qualquer posição. Enfim, os aplicativos estão funcionando muito bem, eu não peguei nenhum que deu problema, e isso é um ponto fantástico que era incômodo nas outras versões e que foi corrigido aqui nessa nova versão, né, já na Z Fold 4 e também no Z Fold 5. E aí outro ponto legal é que tem alguns aplicativos, como o de configurações, por exemplo, que funciona numa aba dupla, tá vendo? Ó, aqui as opções de configurações, e quando você clica em alguma coisa, abre mais opções aqui do lado. Também é assim o WhatsApp. Se você usar o WhatsApp nessa tela maior, a sua lista de conversas fica de um lado e as suas conversas, efetivamente os textos, né, da conversa ficam aqui desse outro lado. É bem legal, é uma experiência bem diferente. Por fim, um ponto que é a cereja do bolo desse aparelho é o multitarefas. Sempre foi, mas desde a versão do Z Fold 4 ficou muito melhor. Quando você abre o aparelho aqui, note que na parte de baixo tem alguns aplicativos, igual a gente vê no Windows mesmo. São os aplicativos fixados na sua barra de tarefas ou os aplicativos que você usou recentemente. E olha só que legal, se você clicar aqui, você tem acesso a todos os seus aplicativos, igual um menu iniciar. Mas não é só isso que é muito legal. A parte boa é que você pode abrir até 3 aplicativos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu estou com a aba de configurações aberta, eu quero abrir o Chrome. Consigo clicar e arrastar aqui. E agora eu estou com a configuração aberta e o meu Chrome aberto. Mas não, eu quero abrir também o meu celular, por exemplo, para discar. Eu posso clicar aqui, jogar aqui, onde eu quiser e ter 3 aplicativos abertos ao mesmo tempo. Mas, pô, não, eu quero que o Chrome fique maior. Eu ainda consigo, olha só, configurar o tamanho, a distribuição, olha só. Isso aqui é muito legal. E se eu ainda quiser, eu ainda posso abrir janelas flutuantes aqui, né, para usar mais aplicativos. Eu realmente não sei quem usaria mais de 3 ou 4 ao mesmo tempo, mas se você quiser, você consegue. E isso é fantástico, porque facilita muito o seu uso. E olha só que legal, eu tô aqui, mas não, eu quero ir na galeria. Clico aqui, vim para a galeria. Olha só, aqui estão os 3 que eu estava usando. Eu consigo clicar e voltar facilmente para o que eu estava usando. Realmente isso aqui é fantástico. Dá para você salvar até como favorito e tudo mais. Esse eu acho que é um grande diferencial, principalmente para quem gosta de multitasking, né, multitarefa. Isso aqui é fantástico. Outro ponto que eu amo no Z Fold é que quando você está usando o aparelho assim, se você quiser, você pode transformar ele como se fosse num notebook. Olha só, se eu dobrar ele aqui, né, eu estou aqui com o Chrome aberto, ó, vou clicar aqui, olha só que legal. Ele fica basicamente como olha só, um computador. Teclado aqui o que eu estou digitando, aí eu consigo colocar o aparelho aqui e digitar aqui, ó, o que eu quiser, como se ele fosse um notebook. E ele não fica caindo para trás, tá? Ó. Ele fica muito bem apoiado e dá para você usar aqui como se ele fosse um notebook. Me fala que celular que dá para você fazer isso aqui. E aí, óbvio, né? Não só isso, como, por exemplo, tirar foto fica muito mais fácil. Por quê? Do jeito que eu tô com ele aqui,
eu tô configurado para ver a câmera aqui e as últimas fotos aqui. Então, ó, se eu sair tirando foto, ó, ele vai me mostrando em tempo real, ó. Vou tirar foto aqui do quadro, por exemplo, ó. Foto do quadro tá aqui, eu vejo em tempo real. Se eu não quiser ver em tempo real, eu posso clicar aqui e eu fico com a tela, né, 100% aqui. E aí, outro ponto que é bem legal é que da forma como eu tô, olha só, eu tô vendo a câmera de trás, né, câmera traseira, e aqui nada, tá tudo apagado, tá vendo, ó? Você realmente tá com a tela apagada. Mas se eu clicar neste botão aqui, ó, que é a barrinha do lado, eu ligo, ó, uma pré-visualização na tela frontal. E olha só, quem está sendo fotografado consegue se ver também. Isso é demais. E aí você consegue deslizar e usar a câmera aqui, ó. Então eu estou usando, por exemplo, a câmera traseira, né, para tirar uma selfie aqui usando a tela de dentro. E aí nesse caso, ó, ele está bloqueado aqui, tá vendo? Porque se você vai tirar uma selfie, né, você vai pôr as mãos aqui, né? E aí você não pode estar fazendo nada aqui, né? Você não pode ter nada acontecendo na tela de dentro. Isso é muito versátil. E não só isso, né, gente? Tem um outro ponto que é o seguinte, quero tirar uma foto, como que eu faço? Eu quero sair na foto também, não tem um tripé, eu consigo dobrar ele um pouco aqui, ó, e colocar ele de pé. Então olha só, eu tô aqui com o aparelho de pé e eu posso tirar uma foto, deixar o aparelho aqui, ir lá tirar uma foto e ainda, né, de quebra eu consigo ativar aqui, ó, para eu me ver, olha só. Eu consigo deixar ele pouco dobrado, né? E ativado para eu me ver. Não só isso, né? Se não bastasse isso, você também pode colocar ele assim, ó, apoiado na mesa para tirar foto. Então, pô, você pode até regular o ângulo aqui, ó, de onde você quer tirar a foto, enfim. É extremamente versátil. Outro ponto muito legal, eu, por exemplo, faço muita videoconferência no celular. E essa câmera sob a tela facilita muito isso, porque primeiro, quando eu estou usando o Chrome ou qualquer outra coisa, eu sequer vejo que tem uma câmera aqui, ó. Tá vendo? Aqui, por exemplo, tá tudo apagado, mas mesmo se eu tivesse com a câmera ligada, olha só, ela fica muito bem escondida e não é algo que te incomoda. Isso porque se tivesse o furinho, ia te incomodar, porque é muito contraste entre o que está mostrando na tela e aquele furo preto ali. Com isso aqui, eles conseguem tampar de uma forma que isso aqui não chama sua atenção. É diferente da tela? É diferente, mas não chama sua atenção. Então, olha só, você consegue trabalhar sem aquele incômodo e quando você quiser, a câmera volta a funcionar e o furinho aparece aqui. Para videoconferência, isso é ótimo, porque você assiste a pessoa com quem você está falando numa tela de tablet, e a pessoa te vê através dessa câmerazinha que tem aqui. Então fazer videoconferência ficou show nesse aparelho aqui. Não só isso, uma coisa que eu gosto muito da linha Z Fold também é que tem os falantes dedicados, tanto na parte superior do aparelho quanto na parte inferior. E isso proporciona uma qualidade de áudio, obviamente, muito boa, tá? Inclusive, se você quiser ouvir música, filme, áudio e qualquer coisa assim. E neste aparelho especificamente, o áudio tem que ser tão bom quanto a tela que você tem. Por quê? É muito mais normal você assistir um vídeo numa tela grande dessa do que num aparelho, né, qualquer. Então, vamos dizer que seria quase que obrigatório ter uma qualidade de áudio legal aqui nesse aparelho para acompanhar a experiência envolvente que a tela de dentro vai te proporcionar. Só um adendo que é legal, assim, pelo menos eu acho legal, né? Quando você está com um aparelho desse, é impossível que as pessoas não te peçam para dar uma olhada. Isso é bom e é ruim. É bom porque é legal, você vira o centro da atenção, todo mundo quer ver como funciona, como a tela abre e tal. É ruim porque todo mundo tá o tempo inteiro olhando seu celular, né? Isso acaba sendo um pouquinho desconfortável. Mas tirando isso, enfim, esses são os pontos que eu acho que fazem o Z Fold ser diferente de qualquer outro aparelho do mercado e por isso que eu realmente gosto muito desse celular. E gosto mesmo, tá? Eu amo o Z Fold. Então eu sou um pouco suspeito para falar, eu tive o 3, por mim eu tinha o 4, 5, só que é um celular caro, né? Então não dá para ficar trocando todo ano pelo mais novo. Mas enfim, por isso
que eu gosto muito. Mas o que deixa, na minha visão, a desejar? Bem, um ponto importante aqui, deixa a desejar em partes, tá? Esse conjunto de câmeras que a gente tem aqui é o mesmo do S23. É um conjunto extremamente potente e que atende muito bem o usuário médio aí. Porém, esse não é o melhor conjunto de câmeras que a Samsung tem. O melhor conjunto hoje é o que está equipando o S23 Ultra. E por que aqui então a gente não tem o melhor conjunto? É só isso que falta para esse ser completamente o melhor aparelho da Samsung. Mas isso é proposital, né, gente? Aqui a gente não está falando de um aparelho que tem que ser melhor em tudo. Ele é um aparelho diferente, né? Então, ele faz tudo muito bem. E sendo bem honesto com vocês, eu acho que só tem duas coisas, talvez três, que não tornem ele o melhor aparelho do mercado hoje disparado. Primeiro, ele não tem o melhor conjunto de câmeras, ele não tem um leitor na tela de digital, é na lateral, mas isso é um pouco óbvio, porque senão ia ter que ter um leitor na tela de fora, um leitor na tela de dentro, não faz sentido. Não tem resistência à poeira, que é um ponto bem importante aqui. Enfim, tem algumas pequenas coisas que tornam esse aparelho talvez não o melhor. De qualquer forma, ele é um aparelho diferente. Não dá para você comparar um Z Fold com o S23 Ultra, porque esse celular dobra, tem duas telas, um monte de coisa. Enquanto o S23 Ultra é o melhor que você pode ter dentro da normalidade, vamos dizer assim. Mas enfim, se ele tivesse o melhor conjunto de câmeras, aí para mim não teria nem o que pensar ao escolher esse aparelho aqui. É um ponto que ainda não é o melhor, eu acho que ele nunca vai se equalizar com a linha S Ultra, tá? Mas fica ali a nossa expectativa. Porque em questão de processador, por exemplo, a Samsung já equalizou. Ele já tem o mesmo processador excepcional que a gente tem no S23 Ultra. Outro ponto que me deixa um pouco chateado e que é um dos pontos que eu ia falar antes e acabei não falando para não dar spoiler, é o fato da gente não poder usar qualquer S Pen aqui na tela de dentro. Eu tô aqui com a S Pen do meu S22 Ultra e se eu tentar chegar perto, olha só, se eu encostar, ele já fala, ó, use somente as pens projetadas para o seu Galaxy Fold. Isso aqui é um pouco inconveniente, porque se você tiver qualquer outra S Pen você não consegue usar, porque a Samsung fala que danifica a tela. É chato, né? Eu gostaria de usar qualquer S Pen aqui, porque para usar aqui eu teria que comprar outra S Pen, é mais um gasto de um aparelho que já custa uma fortuna. Eu não vou comprar, entendeu? É mais ou menos isso. Nessa versão, eles criaram uma capinha que você embute a S Pen aqui e ela é um pouquinho mais gordinha, ela fica na mesma linha aqui, ó, das câmeras, escondidinha, e a S Pen fica embutida aqui. Até pode ser, né, um fator aí legal para viabilizar o uso no final das contas, mas é uma capinha cara. Para um celular que já custa uma fortuna, para mim acaba inviabilizando. E é justamente esse o terceiro ponto que eu não gosto do Z Fold. É o quê? O preço, né? O preço é muito alto, 13, quase 14 mil reais, dá para você comprar um Alienware gamer top, é muito dinheiro num celular. E esse é com certeza o fator que faz com que a grande maioria das pessoas que queiram ter um aparelho desse não tem, porque quem que tem 14 mil reais para dar num celular, né, gente? Vamos falar que é verdade. Fato é que os celulares da Samsung sempre abaixam depois do lançamento e tal, mas nesse caso aqui ele abaixa, mas não tanto. Agora na pré-venda eu já consegui achar ele por cerca de 10 mil reais, 10 mil e poucos reais, que é um preço bem mais atraente, mas ainda assim é 10 mil reais, gente. É quase um ano inteiro de salário mínimo. É muita grana num celular. Na minha visão, esse tipo de celular só vai se popularizar quando o preço der uma boa caída, pelo menos uns 50% ou 30% aí, vamos dizer assim, do que custa hoje. O fato de não ter resistência à poeira também é um ponto bem importante. Eu pratico esporte de areia e eu fico com muito medo de levar esse aparelho e acabar entrando algum grão e danificando aqui. E aí, né, acho que o último ponto, que talvez esse também seja um ponto que quem tem os 14 mil acabam pensando duas vezes, que é o seguinte: a gente tem uma tela que dobra. Por mais que eles falem que aqui existe, vamos dizer assim, todo um teste, todo um projeto que faz com que essa película não dê problema, que a tela não dê problema e tudo mais, não posso deixar de mencionar que eu tive problemas no meu Z Fold 3, a película descolou. E isso me trouxe uma insegurança muito grande. Naquela ocasião, a Samsung foi muito
proativa em trocar e resolver o meu problema. Eles trocaram na garantia a película e o meu problema foi resolvido muito rápido. Mas ele aconteceu e isso me tirou um pouco a confiança. A impressão que eu tenho é que nessa evolução de tela isso não vai mais acontecer. Tanto que no Z Fold 4 eu já não ouvi mais esse tipo de problema. Mas sempre fica a dúvida. Se você teve qualquer tipo de problema com algum Z Fold, deixa aqui nos comentários também para eu ficar sabendo. Ah, eu esqueci de falar um ponto que eu achei muito legal e eu vou falar agora para vocês. Essa câmera que fica sob a tela, ela naturalmente tem uma qualidade de imagem bem ruim, porque tem um monte de pixel entre você e a câmera que está captando a imagem. Então é natural que fique ruim. Porém, aqui nesse aparelho, a Samsung colocou uma inteligência artificial fantástica para corrigir a imagem. Eu vou deixar um vídeo aí para vocês desse teste. Olha a diferença que dá a inteligência artificial corrigindo essa imagem. É simplesmente sensacional. Então também foi um excelente trabalho que eles fizeram e que acho que merece destaque. No geral, né, como conclusão desse vídeo aqui, dos pontos que eu mais gosto e menos gosto do Z Fold, ainda assim é um aparelho que, se você tiver o dinheiro para comprar, na minha opinião é a melhor escolha possível de aparelho. É um aparelho que eu gosto muito. Ele não me incomoda pelo fato de ser mais gordinho, nem de ser mais pesado. Tem o fato da tela ter uma proporção 23:9, que é um pouquinho incômodo num primeiro momento, mas que depois você acostuma. Pelo que eu andei vendo, a Samsung já está estudando deixar essa tela aqui no padrão normal, deixar ele um pouquinho mais larguinho para pegar o padrão normal que a gente está acostumado, mas assim, num primeiro momento e para alguns usuários isso é incômodo, porque o teclado ele fica também menor e tal, e o celular parece uma espada, né? Porque ele é comprido, ele é estreito, a não ser que você abra ele. É algo que no dia a dia eu acostumei de usar, então não me incomoda. Mas é isso. No geral, eu ainda acho que é o melhor aparelho que a gente tem hoje no mercado, caso você tenha condições de ter um. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like para dar aquela força. Obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.